Muitas pessoas me perguntam o seguinte: ah, Simone, eu já fiz curso e eu aprendi a usar o pêndulo. Eu já sei brincar com pêndulo, isso quer dizer que eu já sei radiestesia? Eu posso me considerar uma radiestesista, um radiestesista? Depende. Acredito que só saber usar o pêndulo não te define como radiestesista. A radiestesia, ela é uma técnica milenar que permite identificar desequilíbrios energéticos de pessoas, de ambientes, de animais, de plantas, enfim. E existe uma série de procedimentos da radiestesia. Saber usar o pêndulo, convencionar o pêndulo, saber convencionar para o sim e para o não, e fazer algumas brincadeiras, como alguns dizem, ou fazer algumas consultas com pêndulo, é uma forma de você se utilizar dessa técnica. Porém, a radiestesia ela é muito mais ampla. Por quê? Para você utilizar a radiestesia, para você saber medir os desequilíbrios energéticos dos ambientes e das pessoas, você precisa, além de manusear o pêndulo, entender também sobre o campo energético da pessoa, das pessoas, os corpos sutis, o que significa cada corpo sutil, quais são os centros de energia que nós temos pelo corpo, os centros de energia que nós podemos chamar de chakras, por exemplo, e cada centro de energia vai ter um significado caso ele esteja em desequilíbrio. Como que você mede a qualidade dessa energia utilizando, por exemplo, o biômetro de Bovie? Então percebe que são vários passos e tem inúmeros protocolos de atendimento com a radiestesia que você pode utilizar. Então, a utilização do pêndulo, como eu falei, é uma forma só. Porém, você não pode se considerar um radiestesista se você só manuseia o pêndulo. É importante você saber fazer boas perguntas, saber quais são os fundamentos da radiestesia, e muitas vezes as pessoas aprendem a usar o pêndulo como um bônus de algum outro curso e tá tudo bem com isso não tem problema nenhum, eu acho ótimo, porque instiga a curiosidade e a própria prática da radiestesia. Porém, ela não entende o que está por trás, qual é o fundamento, qual é o mecanismo que se tem da leitura do nosso inconsciente, da leitura do campo energético que a gente faz utilizando o pêndulo como instrumento. E aí o que acontece? Se você não se aprofunda nesse conhecimento da radiestesia, do que está por trás desse mecanismo da utilização do pêndulo, e só fica na prática do pêndulo, aí começam as crenças em relação ao pêndulo, a você atribuir um poder para o pêndulo não me responde, o pêndulo me responde, achar que o pêndulo é algo mágico, e começa a ter uma série de fantasias relacionadas ao pêndulo que eu vejo muito aí nessa área, né? Muitas pessoas criando crenças em relação ao próprio pêndulo. Por quê? Porque não entende qual é o mecanismo que está por trás. Quando a gente desmistifica isso, quando você entende o que está por trás, você consegue explorar muito mais o pêndulo, a utilização do pêndulo, e explorar muito mais, ampliar muito mais o seu campo de ação dentro da própria radiestesia, tá? Então, por isso que é importante você se aprofundar. Então, se você já sabe usar o pêndulo, muito bom, muito legal, parabéns, é muito bacana. Então, eu recomendo que você se aprofunde nos próprios estudos da radiestesia, e aí sim você pode se denominar como e atuar como um radiestesista. Tá bom? Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e compartilha com aquela pessoa que também se interessa por tudo isso. Combinado? Então, um beijo e até a próxima!